Ele escuta nossas orações. Eu preciso entender isso. Nós olhamos aqui o texto que nós lemos no início, e se você olhar, Neemias, ele fez uma oração. Ele fez uma oração dizendo: Senhor, a situação é difícil, mas sei que tu pode. Eu vou ler para vocês de novo aqui, para que vocês entendam o que ele diz na oração que ele fez. Ele diz assim, ele disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Eu quero que vocês guardem comigo, grande e terrível. Diga comigo, grande e terrível. Essa palavra que ele diz, grande e terrível. Por que ele fala isso? Que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir o quê? A oração do seu povo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Amém? Se vocês prestaram atenção nesse versículo, ele traz para nós algo que a gente precisa prestar muita atenção. Ele diz que Deus é grande, Deus é bom, mas Deus também é terrível. A ira de Deus é grande quando ele quer punir o desobediente. Mas ele é fiel para cumprir a promessa daqueles que escutam e põem em prática os seus mandamentos. Eu sempre falo aqui na igreja, já falei diversas vezes, que todas as vezes que Deus tem uma promessa, tem requisitos para ser cumprido. Não é só, ah, Senhor, abençoa a minha vida. Quais os requisitos que eu tenho para me pedir a Deus algo? O que eu tenho feito para que eu possa ganhar credibilidade diante de Deus? Não é simplesmente eu querer. Quem fez faculdade, quem estuda sabe disso. Por mais que você quer formar no final da faculdade, você precisa passar por provas. A prova vai dizer se você foi bom ou se você foi ruim. Se você aprendeu durante o percurso ou não aprendeu nada. E se você não prestou atenção nas matérias, se você não prestou atenção nos ensinamentos, se você não prestou atenção no percurso da caminhada, você é reprovado. Não adianta chorar, não adianta brigar, porque você não passou. Os requisitos foram aplicados, se você não conseguiu. Diante de Deus nós temos sempre isso em mente. Quando nós vamos clamar a Deus, fazer uma oração a Deus, quando nós vamos pedir algo a Deus, eu preciso entender que eu tenho que ter alguns requisitos. Como está a minha vida perante Ele? Por isso eu disse que nessa manhã nós vamos trabalhar na reconstrução da nossa vida. Como está a minha vida perante Deus? Como eu tenho trabalhado diante de Deus? Ele é bom, todos nós sabemos disso. A sua benignidade dura para sempre. Mas Ele é justiça também. E quando não encaixamos no perfil dele, Ele não vai abençoar a gente só porque a gente quer. Já preguei esses dias sobre Deus de padrões. Ele tem um padrão, e a gente precisa elevar o nosso nível de vida para alcançar a promessa. Ele não vai descer de nível para abençoar a gente só porque a gente quer. Ele é misericordioso. Por isso, uma oração sábia de Neemias, ele diz assim, presta atenção para que vocês entendam e aprendam com Neemias. Um homem simples, comum, igual a qualquer um de nós. Mas ele fala algo que chamou minha atenção e precisa chamar a atenção sua também nesse versículo que nós acabamos de ler. Preste atenção. Ele diz: estejam, pois, atentos os meus ouvidos,
os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Quem está orando aqui é Ele. Quem está orando aqui é uma pessoa só, do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Ele está em constante oração pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Essa palavra me chamou muita atenção, porque tudo que eu estou empregado nos últimos dias, eu faço confissão pelos pecados de Israel, dos seus filhos. Eu preciso entender uma coisa, eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Ele está dizendo assim: olha, eu não quero orar só pela minha vida, porque eu já estou orando de dia e de noite, e tenho certeza que tenho credibilidade diante do Senhor. Mas eu oro e faço confissão. Confissão é confessar pelo pecado dos filhos de Israel, que pecaram contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Olha que bonita essa oração. Eu reconheço que Israel está pagando um alto preço, porque pecaram, erraram, não obedeceram às suas leis. Mas eu peço, Senhor, por favor, olha para mim agora, coloca os seus olhos focados na terra, olha, atenta os seus ouvidos para a minha oração. Mas antes de eu orar, antes de eu entrar em oração mais poderosa para que o Senhor escute, eu quero falar algo. Eu quero confessar algo que talvez não tivemos coragem de confessar. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. E eu preciso que a gente, irmão, entende isso nesta manhã, para que o nosso Apucarana, para que o nosso Brasil, para que o mundo entenda esse flagelo que estamos enfrentando nos tempos de hoje. É preciso o povo entender que errou, que falhou, que esqueceram de Deus. E quando esquecemos de Deus, Deus, como diz no texto, como Ele é terrível, Ele vai punir. E a punição de Deus é forte. E agora, o que precisamos fazer, pastor? Precisamos arrepender. As minhas orações sempre têm orado dizendo: Senhor, perdoa os nossos governantes. Eles não vão arrepender, mas eu peço que o Senhor perdoe eles. Eu peço que o Senhor perdoe aqueles que fizeram mal aos olhos de Deus. Senhor, eu sei que eles não vão pedir. Tem muitas pessoas que estão loucos para que passe a pandemia, sabe para quê? Para festar, para prostituir, para se drogar, para encher a cara. Eu sei disso, mas tem muitos que estão querendo, que passam para aglomerar na casa de Deus, glorificar, andar, abraçar, pregar a palavra de Deus. Tem um povo clamando, tem um povo pedindo diferente, e esse povo que pede diferente precisa pedir agora com sabedoria. Senhor, eu quero, Jesus, apresentar a oração ao Senhor. Esse povo pecaram contra ti, eu também pequei, vocês também pecaram, a casa do Pai também pecou, mas estamos arrependidos, e eu preciso agora que o Senhor venha aqui. Eu preciso agora que os seus olhos fiquem atentos a nós. E se você olhar essa oração, irmão, você vai falar: meu Deus, uma oração dessa, deve que naquele exato momento Deus chega, pá, e faz um grande milagre. Não. Deus não faz um grande milagre. E é isso que eu preciso entender, eu preciso compreender. Aproveitar as oportunidades que Deus vai me dar. Ele não vai fazer no meu lugar. Ele não vai vir e mudar isso aí. Eu preciso agora começar a usar as minhas habilidades. Eu preciso usar agora, por isso, esse painel de construção. Eu preciso agora colocar
o meu capacite, pegar as minhas ferramentas e começar a trabalhar. Eu preciso usar a minha inteligência. Eu preciso agora mudar o foco da minha oração. A minha oração já foi pregada, eu já falei para Deus, então eu não preciso mais ficar repetindo essa oração, não. Eu preciso agora, já coloquei, ele disse que orava de dia e de noite perante o Senhor. Ele vai continuar suas orações diárias, mas agora ele precisa o quê? Agir. O maior problema do ser humano é que muitas das vezes eles querem que o seu milagre, ele cai do céu. Ah, Senhor, eu estou passando uma crise financeira, por favor, Deus, me abençoa, por favor, Deus, me abençoa. Mas o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo para que isso melhore na nossa vida? Deus nos deu inteligência, Deus vai nos dar sabedoria, agora o que precisamos fazer é praticá-lo, aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos sermos mais inteligentes diante do Deus poderoso. Ele encheu a gente de sabedoria. Se você começar a ler a palavra de Deus lá em Êxodo, você vai ver que Deus, ele deu sabedoria para o povo. Hoje você vê as pessoas fazendo tantas coisas legais, é porque Deus deu sabedoria para eles. Eu preciso usar a sabedoria da minha oração, aquilo que eu orei, aquilo que eu pedi para Deus em oração. Ele escutou minha oração. E agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar pedindo? Ou eu vou começar a usar as ferramentas que Deus tem me dado? Eu vou começar a usar as ferramentas que Deus tem colocado nas minhas mãos. Neemias era copeiro. Era alguém que não só servia o rei, mas também experimentavam. Todo copeiro, todo mundo sabe disso, eu creio que sim. O copeiro, Daniel dizia assim, eu experimentava a morte todos os dias. Porque os reis naquela época, eles eram muito cobiçados e muitas pessoas queriam matá-lo. E eles tinham muito medo de ser morto, envenenado. Era comum isso aí acontecer. Então o copeiro, antes de ele servir o rei, primeiro ele pegava a bebida e ele experimentava aquela bebida. Se não acontecesse nada com ele, aí ele servia para o rei. Mas ele estava de frente com a morte toda hora. Vocês estão entendendo? Então essa pessoa, como ele, orava a Deus: Senhor, cuida de mim. E com essa certeza, o rei tinha que ter alguém de muita confiança. Essa pessoa tinha que ter extrema confiança do rei. Por quê? Porque ele sim poderia matar o rei. Só ele. Ele podia muito bem mentir, trazer e colocar ele mesmo o veneno e matar, porque ele era o último que chegava até a bebida do rei. Então o rei, com certeza, tinha muita confiança nesta pessoa. E Neemias era esse cara. Ele não era construtor, ele não era ninguém a mais do que isso. Ele era alguém que servia o rei, e ele tinha ali um sorriso no rosto, ele tinha uma expressão de alegria, ele tinha uma expressão de paz que ele transmitia naquele reinado, que quando ele chegava o ambiente ficava mais feliz. Até chega um dia que aquele dia ele está triste, ele recebe uma péssima notícia, e essa notícia faz com que ele entristece o seu coração e chega perante o rei triste. E o rei chega a notar: não, algo está errado. E ele fala: meu rei, vou contar. Eu disse para vocês, use a ferramenta que você tem. O rei não nega nada para ele. Diz: não, eu vou te dar um período. Eu vou te dar cartas para que você seja liberado o caminho para você ir. Eu vou te dar carta para que você libere as madeiras para você. Se vocês continuarem lendo, é lindo. Eu vou fazer todos os percursos que eu posso fazer. Mas quem vai é quem? Neemias.
É eu que preciso ir. É eu que preciso ir. A história é minha. É eu que preciso mudar. Por isso, essa manhã, eu quero muito que vocês entendam que eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso entender melhor a minha vida. Eu preciso compreender melhor o que Deus quer de mim. O copeiro, que depois vira pedreiro, que depois vira governador. Mas não aconteceu num passo de mágica. A vida foi acontecendo. E cada oportunidade que Deus se deu, Ele executou com sabedoria, com inteligência. Eu não vou aprofundar muito nessa área, mas convido você a ler esse texto. Chega o momento de eles trabalharem com a ferramenta na mão. Preste atenção aqui. Chegou o momento de eles trabalharem com a ferramenta na mão, trabalhando, a Bíblia nos diz, e uma espada na outra mão. Porque os inimigos queriam muito matá-los, queriam muito fazer desistir, não queria que eles arrumassem aquele muro, não queria que eles tampassem aquelas brechas. Então eles não tinham, vou desistir, vou parar, o adversário está me impressionando, eu falo uma coisa, eu vou parar, eu não vou mais desistir, porque eu estou querendo melhorias para Israel, e o próprio povo está querendo matar a gente, então vou parar, vou desistir. Não, ele não desiste, ele fala o seguinte: agora vamos mudar a nossa estratégia. Hoje, agora, você vai ter uma ferramenta numa mão e uma espada na outra mão. Glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque nós não vamos parar. Não podemos parar, não queremos parar, e o adversário vai ser derrotado em nome do Senhor. Se ele vir, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Ele orou. Ele estava orando, mas estava trabalhando. Deus simplesmente, Ele abre os caminhos para ele fazer coisas que seriam impossíveis se ele simplesmente chegasse. Ele nem conseguiria chegar ao rei. Mas Deus abriu todos os caminhos para ele ir. Mas eu preciso me conhecer. Eu preciso entender sobre a minha vida para que eu possa ir até o fim da minha vida. Já observaram que muitas pessoas começam tudo e desistem? Você já viu muitas pessoas que tudo começam e desistem, começam e desistem, começam e desistem, porque no meio do percurso ele parece que Deus não está com ele. Eu não estou falando de pessoas ímpias, estou falando de cristão. No meio do caminho eles parecem assim, mas eu acho que não é de Deus. Por quê? Porque tem muita luta. Querido, Deus não vai tirar as lutas de você. Ele vai te dar força para você vencer. Essa é a grande estratégia de Deus para com seus filhos. Ele vai nos dar a ferramenta para nós trabalhar, mas Ele não vai trabalhar por nós. Ele vai dar inteligência para mim prosperar, mas Ele não vai trabalhar para mim. Ele não é o meu funcionário, Ele não é o meu empregado. É eu que preciso entender o propósito de Deus. Então eu tenho que olhar para dentro de mim e começar a reconstruir a minha vida. E como que a gente reconstrói a nossa vida? Observando os flagelos, a fraqueza que eu tenho. Qual é a minha dificuldade? Esta manhã eu quero perguntar para você: qual é a tua dificuldade nesta manhã? O que impede você de ir mais fundo? Que todos nós somos sonhadores, todos nós temos planos. O que impede você de crescer, de alcançar as promessas? O que segura você? Porque Deus, Ele é bom. Eu conheço diversas pessoas que dizem para mim: pastor, mas já orei tanto, e já agiu. Está fazendo alguma coisa para isso acontecer? Porque Deus vai me dar as ferramentas. Mas eu preciso trabalhar. São coisas que eu preciso aprender na minha vida. As ferramentas Ele me dá, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso agir. Senão eu vou ficar só na conversa. E essa manhã eu quero que você olhe para dentro de você.
Qual é a sua dificuldade? Olhando para Neemias, ele era um homem que tinha uma oportunidade. Ele falava com o rei. Ele chegava perto do rei. Era só isso. Não como filho, mas como funcionário. Não, se você for olhar, acho que era a pior profissão. Era muito bom. Tinha muitas regalias. Mas também não era bom. Era algo assim que incerto. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nessa manhã, e eu já falei outras vezes aqui, Deus está interessado a dar tudo que você está disposto a devolvê-lo. Deus está interessado em te dar tudo que você esteja disposto a quê? Devolvê-lo. Eu não vi nenhum desses versículos dizendo que Neemias pegou a oportunidade que ele tinha e foi para Jerusalém, e chegou lá, as madeiras que ele ganhou, ele construiu um belo palácio para ele morar. Eu não vi ele fazendo aquelas regalias, aqueles méritos que ele ganhou no meio do caminho, né, com o rei, ele chegar lá e usar aquilo em benefício próprio. Eu não vejo ele chegando naquele local e dizendo assim: ó, eu tenho ordem do rei, vocês vão trabalhar e eu vou ficar olhando vocês. Não vejo isso. Por quê? Porque Deus está interessado em usar você. Deus está interessado em usar você para abençoar vidas de outras pessoas, não só a sua. Então, se você acha que vai prosperar, ser abençoado para ficar rico, e depois ficar mais rico, e depois ficar mais rico, e depois ficar mais rico, eu digo para você: miserável tu és. A palavra chega a chamar, Deus chega a chamar de louco uma pessoa dessa. Verdade, pastor? Sim. Aquele homem diz assim: esse ano foi um ano maravilhoso. Esse ano foi um ano que tudo deu certo. Celeiro cheio. O que eu vou fazer agora? Ele diz: ah, sei. Ele mesmo cria ideia, ele mesmo fala: eu vou quebrar os meus celeiros, eu vou quebrar os meus depósitos, fazer eles maiores, vou enchê-los de bens, e vou dizer para minha alma: ó alma, come, bebe e folga. O que Jesus disse para ele? Louco, essa noite te pedirei a tua alma. O que você tem, para quem será? Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que os bens que a gente ganha sejam compartilhados, que a gente abençoa outras pessoas. Sempre foi o intuito de Deus de abençoar vidas. Não se junte tesouro na terra. A Bíblia diz: junta tesouro no céu. Na terra o ferrugem vai corroer, o ladrão vai roubar, mas quando você junta o tesouro no céu, ninguém pode tirar de você, ninguém. Você vai estar construindo no céu uma grande morada, onde ninguém vai poder mexer e tocar. Mas como eu construo minha casa no céu? Abençoando. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro, mas tem sua boca, tem suas palavras. Abençoa pessoas incentivando, encorajando, falando de Deus. Abençoa as pessoas com, tem 2 sapatos, tira um e dá para alguém se você não está usando mais. Nós precisamos parar e mudar o nosso foco de terra para céu. Nós vemos falar muito nos últimos tempos de fim de mundo, que tudo está acabando. Até profetadas tem por aí. Que dia que vai acabar o mundo aí? Quem sabe? Quem já viu o vídeo? 30? 30 de março vai acabar. O anjo da morte vai vir por aí. É tanta conversa que você escuta. Gente, mentira. Não existe. O que eu preciso entender é que vai acontecer sim, no tempo de Deus, na hora de Deus. Mas não é assim que funcionam as coisas do céu. Não é assim. Não é igual eu penso, não é igual eu acho. Só porque tem um vírus vai acabar tudo. Não, o céu não funciona assim.
Se fosse assim, já tinha acontecido lá na época de Faraó, aquele milhão de praga que tem matando todo mundo. Não é assim que funciona. Tudo funciona no percurso de Deus, na hora de Deus. E o que Deus quer é que o coração do homem se converte ao coração do Pai, que o filho se converte ao coração do Pai, para que nós entendamos como Deus entende, para que a gente possa viver como Deus nos ensinou e nos criou para viver. E eu preciso abrir o meu coração para isso, ser sensível, entender que tudo que eu fizer aqui na terra tem que refletir no céu, para que as coisas começam a acontecer na minha vida, e você vai ser o homem mais rico da terra. Depois que você entende o propósito de Deus, chega a hora de Deus te honrar. São consequências do meu crescimento, da minha vida com Deus aqui na terra. E eu quero dizer para você, que Deus está nos observando, Deus está nos olhando, Deus está nos vendo. Neemias, ele chega, conversa com o rei libera, ele vai para onde? Olhar o campo. Ninguém sabia de nada, ele não contou para ninguém, mas ele saiu, olhou exatamente toda a volta dos muros, como estava a situação daqueles muros, para depois eu começar a reconstruir. Hoje vamos trazer que esse muro seja nós. Não é mais o Jerusalém que nós temos que reconstruir. Mas aí eu preciso olhar dentro de mim e ver o que preciso mexer. Ah, pastor, eu não divido minhas coisas com ninguém. Eu guardo em casa e guardo, porque na realidade, quando minha filha casar, e eu passo para os filhos, para os netos, e aí vai para os bisnetos, mas eu não vou dar não. Eu trabalhei duro para fazer aquilo, eu gastei. Gente, isso é coração de pobre, de espírito. Eu sempre digo em casa, todas as roupas que tiver boa, dá para as pessoas. Mas e o filho mais novo? Depois compra. Até final de contas ele é filho do rei, vai ficar usando roupa usada dos outros. E se não tiver, alguém vai abençoar a gente e vai dar. Lá em casa sempre foi assim. Eu não tenho preocupação de encher celeiras em casa. Nem faço compra para 30 dias, faço compra para a semana. Olha lá, às vezes por dia. Porque eu preciso entender uma coisa, não estou falando que é errado, gente, estou falando eu. Eu preciso entender que eu não sou daqui. Nós estamos por passagem, Deus está nos observando. E Ele está nos olhando e vendo como nós estamos atuando. Se eu mereço ou não, depois ser abençoado. O meu percurso da minha caminhada está sendo observado por Deus, e Ele está me avaliando e percebendo se eu mereço ou não. Se eu não merecer, eu não vou ter. Então eu vou lutar, eu vou gritar, eu vou me matar e não vou ter, porque eu não mereci no meu percurso, da minha caminhada. Mas quando Deus olha o coração de alguém, eu digo por experiência própria, quando Deus olha para o coração de alguém bom, alguém que não pensa só nele, mas pensa em conjunto, alguém que pensa no bem-estar de todos, não só o meu, alguém que olha para as pessoas pensando assim, são meu povo. Neemias diz assim, ah Senhor, o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo massacrado, o meu povo, porque ele não olhava para ele olhava para todo mundo, para sua família. Se alguém sofre, eu sofro também. Se a dor do outro não faz você mudar, você está mais doente do que ele. Eu preciso sentir essa sensibilidade de Deus em nossas vidas, o bom samaritano, aquele que para e ajuda, aquele que faz a diferença na vida. Ou eu vou viver a vida inteira juntando, achando que eu preciso melhorar a minha vida. Lá na frente Deus vai honrar você. Ah, pastor, mas não sei. Pode ser que eu estou lá com meus 80, 90 anos, sei lá, 120. E é lá que Deus vai me abençoar? Não sei, eu não estou com pressa também não.
eu vou fazendo o bem. Eu vou fazendo aquilo que eu creio que a palavra de Deus me ensinou a fazer. Eu vou abençoar a pessoa, eu vou ajudar a pessoa. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma palavra boa, eu incentivo ela, eu encorajo ela, vai em frente. Vamos para lá, eu vou caminhando aquilo que eu tenho. Deus não é obrigado a me abençoar, Ele vai me observando. Lá no final do percurso, é que Neemias vira governador. Ou seja, só depois de muito trabalho, é que ele passa a ser honrado. Ei, qual é a fase da vida que você está? Eu sempre digo assim, lembro da época que eu morava no sítio, morava em Minas. Eu me lembro da época que as pessoas matavam um porquinho, e você escutava o barulho do porco gritar, você sabia que aquele dia você ia comer a carninha de porco, porque eles iam trazer para você. Você nunca pedia. Nunca pedia. Mas de repente chega assim, matar um porquinho, trouxe um pedaço para você. E o que a gente fazia? Quando a gente, era a nossa vez, pode ter certeza que ele ia comer uma carninha fresquinha na hora. Era assim. Não podia ter algo melhor, conseguir algo que não estava acostumado, que a pessoa ia lá, sem você pedir e te dava. Ô coração de gente boa. Hoje, você compra aquela picanha, você fala, não, cuidado, coloca nas folhinhas e guarda, vamos comer de pedacinho para que... Não fazemos mais para ninguém. Faz aquele bolo de chocolate fatiado, e fala assim, come esse pedaço, guarda para amanhã, guarda para depois. Até estraga, aí nós pega e joga no lixo. É assim. Eu estou falando de nós, no tempo que nós estamos vivendo, é assim. Mas a gente não para perguntar, ou não perguntar, levar. Eu sou daquele que faz, não pergunta. Se você olhar para a palavra de Deus, você não vai ver Neemias questionar e dizer assim, pergunta para eles se eles querem que eu vou lá ajudá-lo. Está aqui o Adilson, não para a glória dele, mas para a glória de Deus. É um exemplo disso. Por isso que eu falo que Deus vai abençoar muito a vida dele ainda. O Adilson nunca perguntou, pastor, eu estou cortar a grama do terreno, cortar o capim, bater um veneno, não sei. De repente o Adilson chega com a maquininha lá e limpa o terreno da igreja e vai embora. Ele não perguntou para mim quanto custa a gasolina, quanto que foi o tempo dele, qual é a hora. Nunca perguntou. Porque ele sabe que ali também é dele. É do Pai. Que é do Pai é meu. É assim que se trabalha. É assim que se faz. É assim que Deus quer de nós. Coração voluntário para o Pai. Para abençoar pessoas. A Bíblia diz, se você dá um copo com água para um pequenininho, o seu galardão não será tirado. Vamos aprender a ter um coração de Deus. Aquela mulher vem chorando com o seu filho morto no caixão e ele para. Dê a vida, devolve a vida. Temos que saber aproveitar a oportunidade quando Jesus está. Ele vai nos incentivar a ser pessoas melhores, menos egoístas, e trabalhar em prol da comunidade. Eu vejo pessoas que eu sou apaixonado. Gente, você não tem noção. Eu vejo pessoas que eu olho, e vocês não verem aqui, às vezes, na igreja, por suas dificuldades que tem. E de repente essa pessoa passa 3, 4, 5 meses sem aparecer na igreja. E o dia que aquela pessoa vem para a igreja, ela traz todos os dízimos que ela guardou na sua casa durante todo aquele período e coloca no altar do Senhor. Todo período que eu estava em casa, eu estava pensando na obra de Deus, mesmo que eu não estava presente. Não tem como Deus não abençoar uma pessoa dessa. Não tem como. Ele está semeando no lugar exato que vai estar prosperar. Mas também existem pessoas que dizem, mas para que fazer isso?
eu não vou tirar do meu para ajudar. Essas pessoas não vão prosperar. Eu disse, eu não tenho nem credibilidade para orar por alguém dessa forma. Eu não consigo orar. Porque não encaixa na promessa de Deus. Não encaixa no padrão de Deus. Precisamos sentir a dor. Eu dou graças a Deus por nós aqui. Eu me lembro do período que a igreja fechou. As pessoas passavam na minha casa, pastor, está aqui o meu dízimo. Está aqui a oferta. Eu dou glórias a Deus por isso, porque na realidade todas as despesas iam continuar a mesma coisa. E as pessoas entenderam, compreenderam que a obra de Deus precisa. Neemias tinha certeza que ele ia fazer uma grande obra, mas não tinha como fazer uma grande obra sozinho. Lá à noite eu vou continuar falando o que ele fez, qual a estratégia que ele usou para chegar à construção. Ele precisou de pessoas voluntárias, pessoas que não estavam trabalhando para ele, mas pessoas que estavam trabalhando para o reino. E essas pessoas, com certeza, foram abençoadas, repararam os muros, fecharam as brechas. Então, se existe brecha aberta na sua vida, esta manhã, convido você a fechá-lo. Se não fechar, Deus não vai abençoar, o ladrão vai roubar. O que eles tinham certeza era isso, não dá, irmãos, para viver seguro em um lugar onde está aberto. Imagina você estar na sua casa, de repente, uma parede dessas aqui quebra e fica um buracão lá. Aí você olha para aquele buraco e fala assim, meus móveis estão aqui, minha casa, minha família está aqui, meus filhos, que é o bem maior. Como eu posso deixar as pessoas em casa, sendo que qualquer um pode entrar dentro da minha casa? O que eu tenho que fazer? Dar um jeito de fechar aquele buraco. Neemias, foi isso que ele fez. E hoje, essas brechas acontecem na nossa vida. Não é no muro, é em minha vida. Tem brechas que eu preciso fechar. Se eu quero ser abençoado por Deus, se eu quero chegar a níveis mais altos com Deus, eu preciso aprender a corrigir a minha vida, olhar para dentro de mim e falar, Senhor, eu preciso fechar algumas brechas que o tempo causou em mim. Às vezes, irmãos, as pessoas, elas se tornam ruins, não porque elas são ruins, é porque as pessoas foram ruins com eles. Às vezes pessoas se semeou veneno, maldade, e você endureceu o coração. Pessoas que foi mal amada, sofreu perseguição, foi injustiçada. Essas pessoas trazem a marca dessa dor consigo e se transmite aquilo que ele recebeu. Mas esta manhã eu quero dizer para você, não, fecha essa brecha. Não traz as amarguras do passado para a tua vida hoje. Deus está olhando para você. Deus está vendo você. Deus está olhando para você. Você que tem que continuar essa história. Então fecha todas as possibilidades de o inimigo entrar na sua vida e destruir o seu sonho e as promessas. Fecham todas as brechas abertas. Não deixa uma sequer, nem um buraquinho, porque o inimigo é astuto. Se ele achar uma brecha, ele entra e destrói tudo. Eu me lembro uma vez, uma empresa que eu trabalhava, eles fizeram um sistema de monitoramento bem legal, colocaram câmera inteira, alarme em todos os lugares, colocaram grade em todas as janelas, porque o lugar era meio perigoso, mas tinha uma janelinha do banheiro, bem pequenininha assim. Você não precisa. E um certo dia, chegaram tudo virado dentro da empresa, e eles falaram, não pode. Foram procurar, justamente a janelinha do banheiro, foi onde o ladrão entrou. Roubou, mexeu, fez um monte de algazarra dentro da empresa. O que eles fizeram no outro dia? Colocaram uma gradinha também na janela do banheiro. Às vezes, as menores brechas que temos na nossa vida faz que o inimigo arrebenta com a gente. Promessas não cumprem, bênçãos não chegam, milagres não acontecem, porque tem uma brechinha desse tamanhozinho
Nesta manhã eu convido você a se pôr de pé. Eu quero que você feche essas brechas na sua vida. Faz uma aliança com Deus. A primeira palavra que nós lemos aqui foi que Neemias se arrependeu. Ele fez uma oração de arrependimento. Ministério de Louvor, pode chegar aqui. Ele fez uma oração de arrependimento. Senhor, eu me arrependo. E eu quero que você feche teus olhos neste momento também. Feche teus olhos bem. Coloca a mão no teu coração. Arrepende. Qual os teus erros? Ah, pastor, eu sou avarento. Eu só penso em mim. Eu só penso no bem-estar da minha casa. Eu não penso nos outros. Ah, pastor, eu não me preocupo com ninguém. A minha casa está bonita. As portas estão fechadas, está bem pintada. Os outros que trabalham e construam. Ah, pastor, eu não quero. Essa manhã você tem a oportunidade de fechar algumas brechas na tua vida. Qual é a brecha que tem aí? A falta de amor, a ingratidão. É tão comum você ver pessoas ingratas, que mesmo tendo tudo, reclama de tudo, nunca está satisfeito. Ou se você é aquela pessoa que quer muito bem conquistar os seus sonhos, as promessas, mas pisa nos outros. Eu não sei em que posição na vida você está. Ou é daquela pessoa que tem muita coisa para oferecer, mas guardou para si mesmo. Não ajuda ninguém, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não abençoa ninguém. Eu não sei que nível você está de espiritualidade, mas uma notícia eu tenho que dar para você nessa manhã: fecha essas brechas. Deus está disposto a dar para você tudo aquilo que você estiver disposto a devolvê-lo. Deus deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o melhor que Ele tinha. E a resposta que a terra deu foi matando Ele, crucificando Ele. Isso reflete a nós que o mundo jaz no maligno, mas ainda há esperança para as nossas vidas, assim como teve com Neemias. O rei está te vendo, o rei está te olhando, o rei está observando você, e o seu semblante está triste hoje. Ele quer te dar cartas para que você conquiste os seus sonhos. Ele quer te dar cartas de liberação para que você conquiste o seu sonho. Ei, mas não pense em você só, pense nos outros, pensa nas pessoas também. Depois Deus vai honrar você, pode ter certeza que Ele vai honrar você. Mas tenha um coração voluntário, um coração abençoador. Reparte aquilo que você tem para aqueles que não têm. E aquilo não vai faltar. É uma matemática difícil de entender.